Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês aqui nesse canal. E hoje vim falar um pouquinho com vocês a respeito de o consumo do açúcar, né? Os malefícios que esse alimento tão malvado, tão ruim traz. Às vezes as pessoas têm a ideia de que é o sal o problema, de que é o sal o grande vilão, mas na verdade o grande vilão é o açúcar. E não, eu não vim amedrontar vocês, eu não vim colocar medo em vocês, mas eu vim alertar vocês a respeito desse grande vilão do açúcar, que é algo que realmente tem feito muito mal à sociedade, tem feito muito mal à população e às vezes as pessoas não têm esse olhar voltado para poder enxergar o quão mal esse alimento faz para a nossa saúde. Primeiro eu queria falar com vocês a respeito das doenças que esse vilão, que é o açúcar, está envolvido e tem aí papel importante para que elas sejam adquiridas e causadas na vida das pessoas, que é a obesidade, que é a hipertensão e que é o diabetes. A hipertensão, Mirelle, não é o sal? Não, o açúcar também é o responsável por isso. Eu não vou dar uma aula de ciências, eu não vou dar uma aula de bioquímica e eu não sou capacitada também, talvez, o suficiente para falar dessa aula com vocês aqui, na verdade. Mas eu vim alertar vocês a respeito desse alimento. E essas três doenças são, pelo menos, uma das que estão envolvidas aí com o consumo excessivo desse alimento, que é o que eu já disse, que é a hipertensão, o diabetes e a obesidade, tá? E são uma das doenças que mais tem afetado a população, pelo menos a brasileira, que é a que a gente mais estuda, que a gente mais está por dentro, que é o país onde a gente mora. E outra coisa também que o açúcar tá aí envolvido, né, nas suas causas, o açúcar ele alimenta as bactérias ruins do nosso estômago, ou seja, você tem bactérias ruins e bactérias boas no seu estômago, intestino, nessa área toda nossa de digestão, de intestino grosso, intestino delgado, intestino ali, toda a nossa área aqui, tá? Não vou, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes nessa parte. Mas o açúcar, né? O açúcar, ele alimenta as bactérias ruins, que é o que a gente não quer, né? Porque alimentando as bactérias ruins, você tem sérios problemas e aumentam vários fatores que levam você a ter doenças intestinais, alimentando essas bactérias ruins. Então, o açúcar, ele alimenta as bactérias ruins do nosso trato intestinal, da nossa flora intestinal, e é o que a gente não quer. Ele ajuda você a ter mais cáries, né? Você, ali, através de consumir mais açúcar, tem mais cáries, né? Você tem os dentes não tão saudáveis quanto você gostaria, isso eu posso te garantir. E você também se torna alguém com aparência mais envelhecida, porque o açúcar ele envelhece a pele mais do que você imagina, tá? E aí causa excesso de rugas e de envelhecimento da pele. E você fica com a aparência de uma pessoa mais velha do que você é, às vezes aí com um pouco de idade, vamos por 25, igual a mim, e tá com aquela pele, com aquele semblante de uma pessoa muito velha. Por quê? Consumo excessivo de açúcar, né? Então eu queria falar com vocês a respeito disso. E além disso, né, além desses fatores aí que já estão sendo colocados aqui para você não consumir açúcar, que são os básicos, tá, gente? Como eu disse, eu não vou dar uma aula, mas são as coisas básicas que você encontra no Google. Dá um Google. Ai, por que não devo comer açúcar? É simples. Antes mesmo de estudar a nutrição, de começar a estudar nutrição, eu já tinha essa consciência de que o açúcar era um vilão. Porque eu vivia dando Googles, tá? Eu procurava no Google, no YouTube, como eu disse pra vocês, quando a gente quer alguma informação, quando a gente quer aprender algo novo, a gente tem a internet a nosso favor. Então você dá um Google, dá um YouTube aí, que você já vai ver os malefícios do açúcar e N mil motivos por não comer. Fora o quê? A indisposição, o cansaço excessivo, o açúcar ele atrapalha as nossas células na reprodução, a fazerem células novas
E isso automaticamente mexe com todo o nosso organismo, deixando a gente indisposto, deixando a gente pra baixo, a gente depressivo. E você fala, velho, não tem nada a ver, tem muito a ver, gente. Mexe com todo o nosso organismo o consumo excessivo de açúcar. E eu vou falar pra vocês um pouquinho rapidinho da minha experiência com o açúcar. Desde muito novinha eu era uma formiga. Eu sempre gostei, meu paladar sempre foi muito puxado pro doce, pro açúcar. E eu era a filha da minha mãe que sempre comeu muito doce. E isso, com o tempo, me trouxe sérios problemas. Eu plantei mal e colhi mal. O meu café da manhã sempre era algo doce. Se eu fizesse um bolo, uma broa, algo do tipo assim. Sempre aquilo era em excesso. Eu comia não 1, 2, 3 pedaços, sei lá. Eu sempre fui muito, né, do paladar doce. E eu às vezes deixava de almoçar para comer um doce de leite, que eu sempre gostei, uma cocada que tivesse. O que tivesse de açúcar era comigo mesmo, sabe? Eu sempre gostei muito de doce. E com o tempo isso me custou muito caro. Eu passei a ter crises de enxaqueca frequentemente, de quase todo dia. E aí junta com o nosso estresse, junta com a nossa vida corrida e alimentação cheia de outras, né, de outras coisas industrializadas, mais o excesso de açúcar. E eu sempre fui puxado para o açúcar, então eu sempre escolhia coisas muito doces, muito cheias de açúcar. E automaticamente o açúcar não é só o açúcar branco, né? Se fosse, beleza, mas aí tem o arroz em excesso, tem a farinha de trigo, tudo isso vira açúcar no nosso sangue, então aquilo vira uma bomba. E eu passei a ter muitas crises de enxaqueca por conta do meu consumo excessivo de açúcar, tá? Eu tinha muita indisposição. Eu adquiri desbiose, que é um problema no trato intestinal, onde as bactérias ruins do nosso intestino estão em maior quantidade, isso te gera sérios problemas, você fica com distensão, você fica se sentindo ali muito mal, a sua digestão é ruim, né? Você se sente estufado, você se sente cansado, e tudo isso foi me trazendo sérios problemas, tá, gente? De verdade, eu vivi no dentista cheia de cáries, sempre com cáries, então desde quando eu parei de comer açúcar, eu parei de ter que ir no dentista frequentemente. Agora eu só vou por causa da pipoca, que às vezes arranca minha obturação. Mas só isso, eu não vou mais no dentista por causa de cáries, né? E foram coisas que foram melhorando. Já tem tempos que eu venho cortando o açúcar da minha vida degradativamente, tento comer mais natural com açúcar da fruta, com açúcar do próprio alimento, nada com açúcar branco. Eu tento evitar já faz um tempinho. E não tomo refrigerante, não tomo suco com açúcar. Quando eu tomo suco também tento não tomar. Mas eu tento evitar esse alimento faz tempo. E esse ano eu quis ser um pouco mais intuitiva, né? Eu quis ser um pouco mais intencional, como eu sempre falo aqui pra vocês. E eu coloquei como meta ficar esse ano todo sem o açúcar branco, pelo menos. Às vezes eu consumo a fruta, né, em si, ou adoço com fruta, a própria fruta. Não como sobremesas, doce, nada. Esse ano eu quis ser mais intencional. Então, desde janeiro, 1º de janeiro, eu não tô comendo açúcar nenhum, de tipo nenhum, sobremesa de tipo nenhum. Bolo, docinho, brigadeiro, nada disso. Não tenho comido. Eu tenho, né, me esforçado. E desde então eu não tenho tido crise de enxaqueca. Tive uma, pra não falar que eu não tive, mas foram outros fatores, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu fiquei resfriada, então juntou tudo isso e eu tive uma crise de enxaqueca. Mas não estava envolvido com açúcar, isso eu posso garantir, então eu tô muito feliz. E esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu queria contar essa experiência pra vocês também, gente. Como eu era essa pessoa que comia muito açúcar, eu passei a ser uma viciada em açúcar. E estudos comprovam de que o açúcar, ele gera na pessoa uma dependência, né? Como a dependência de alguém que é dependente químico, dependente da cocaína. Sério, pode dar um Google aí também, que vai ter vários estudos falando e comprovando isso, tá? Falando dessa dependência. E aí, tendo essa experiência, um dia eu decidi que eu não ia comer mais açúcar, pelo menos durante um mês. Foi a minha primeira experiência sem açúcar durante um mês. Vou me desafiar, porque eu gosto de desafio, e eu decidi que ia me desafiar. E fui me desafiar pra ficar um mês sem açúcar, dei tudo de doce, leite condensado, tudo que tinha lá em casa de açúcar, eu dei até o açúcar pros outros, pra eu poder não ter que fazer nada doce. E no final do dia, gente, foi um dia, o primeiro dia, eu tremia. A minha mão tremia literalmente e eu estava realmente louca. Se eu tivesse achado açúcar, eu tinha comido açúcar na colher. De tanto que eu estava ali naquela fissura por doce.
E eu fui ver o quanto viciada eu tava, o quão dependente eu tava desse alimento. E eu me assustei. Corri na casa da minha mãe tava fazendo uma goiabada dessa caseira mole. Coloquei no copo, coloquei leite, mexi, comi e acabou. Foi o primeiro dia. Daí eu comecei tudo de novo, né? No primeiro dia não funcionou. E dali pra frente eu fiquei os 30 dias sem açúcar. E com o tempo eu fui tirando aos poucos. Deixava pra comer só em festa, né, só nos finais de semana, depois só em festas, em coisas, em ocasiões especiais, e aí fui tirando gradativamente, depois fui me desafiando a ficar 2 meses, 3 meses, comendo só em datas especiais, e esse ano, como eu disse, eu quis ser mais intencional, então eu não tô comendo nada de açúcar, nada mesmo. Mirelle, você é drástica. Gente, pela minha saúde eu preciso ser drástica. Porque se eu não for drástica por mim mesma, quem vai ser drástica por mim, sabe? Como o açúcar ele tem muito malefício, ele tem mais motivos para eu não consumir do que para eu consumir, sabe? Então tenha essa consciência. Se você é alguém que come muito açúcar, pare de comer muito açúcar, de verdade. Você só tem coisas ruins a adquirir com esse alimento que é o grande vilão. Eu tô falando o raso, mas se você não acredita em mim, pode procurar aí nas pesquisas, no Google, na internet, no YouTube, onde todos os médicos já formados falando a respeito do açúcar. E, gente, ele não é um bom alimento para se consumir. E o quanto mais você puder evitar esse alimento, melhor você estará fazendo para a sua saúde, tá bom? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas era necessário trazer isso para vocês aqui hoje. E eu queria falar muito com vocês a respeito disso. Então, que tenha sido de grande valia esse vídeo. Eu espero que vai ser um alerta aí para você, tá bom? E que você fique com Deus. Um beijo, tchau, tchau.